glória a Deus pela tua vida, você que está aqui, que saiu do conforto do seu lar para estar aqui. E glória a Deus por cada um que está nos acompanhando nesta live, que seja muito abençoado, que o Espírito Santo, nosso Deus, acampe em cada lar, coloque os anjos ao redor para cuidar das suas vidas, amém? Estaremos hoje dando sequência à série de mensagens que iniciou domingo passado sobre corpo, alma e espírito, e vamos falar sobre atitudes que fortalecem o nosso espírito. O que devemos fazer, que caminhos devemos seguir, que atitudes precisamos ter para que a gente se fortaleça, para que o nosso espírito seja fortalecido. Quais atitudes? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar na mensagem, eu quero falar para vocês um devocional que eu fiz dias atrás, que está lá em 2 Crônicas, o capítulo 20, que fala sobre Josafá. O rei, ele foi alertado sobre os inimigos que estavam se preparando um exército muito grande para atacar Israel. E aí o que me chama a atenção é que nesse momento, quando Josafá fica sabendo disso, ele reúne todo o povo e chama o povo e convoca o povo para fazer um jejum e orar a Deus. E nesse momento ele começa a orar ao Senhor, começa a falar da situação, começa a colocar para Deus tudo o que estava acontecendo. E lá no final da sua oração, lá no verso 12, ele fala: o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E aí nesse devocional aí vem outro ponto que me chama a atenção. Quando também eu estava preparando, lendo a mensagem. Primeiro então ele convoca o povo para fazer jejum e oração, quando ele ficou sabendo que seria atacado por um grande exército. O outro ponto que me chama a atenção é que no meio, lá no final da sua oração, ele fala para Deus: Senhor, não temos força. Quantas pessoas não falam para Deus, tem medo, vergonha, que de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não consigo. Quantas pessoas não reconhecem que são limitadas? Quantas pessoas faltam no meio da sua oração, na sua comunhão com Deus, chegar para Ele: Senhor, eu dependo de Ti, eu não sou nada sem Você. Josafá fez isso. Senhor, não temos força, esse exército é muito grande, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Não sei como tem sido a sua vida diária, a tua comunhão, intimidade com Deus. Não sei se em algum momento da sua vida você já falou isso para Deus: Senhor, não sou nada. A dificuldade está tão grande que eu não consigo, Senhor. Às vezes a gente tenta lutar contra as adversidades do dia, mas a gente esquece que tem um Pai amoroso, que entregou o seu Filho na cruz por mim e por você, que está lá de braços abertos, pronto para dizer: ei, meu filho, eu estou aqui, é só tu pedir. Mas a gente não pede, a gente tenta. Não, mais um pouquinho, vou lutar mais um pouquinho, vou fazer pelas minhas pernas mais um pouquinho. E Deus está lá só esperando: pede, 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 eu estou aqui, mas não, tenta. E aí as coisas não dão certo, quebra a cara, cai no chão, levanta e cai de novo. Por quê? Porque não fala para Deus: Senhor, eu não consigo. Josafá fez isso. Ele disse: Senhor, a gente não consegue, o exército é muito grande, a gente não consegue. E aí Deus ouve a oração dele e do povo. E aí lá no verso 15, Deus fala: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Por causa desse exército enorme,
pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Quando você tem intimidade e comunhão com Deus, você vive dia após dia entregando sua vida a Ele, sempre buscando direção de tudo que tu vai fazer, sempre agradecendo a Deus por tudo que você tem, independente da situação. Quando você ora a Deus e fala para Ele: Senhor, eu não consigo, eu não posso, Ele vai dizer: ei, fica tranquilo, não se desanime, eu vou lutar por ti, essa luta não é tua, é minha. Eu estou aqui, estava só esperando você pedir, só estava esperando você falar que precisa de mim. Eu estou aqui para mudar a tua história, eu estou aqui para mudar a tua vida, eu estou aqui para te dar a vitória, aquela vitória que você acha impossível, e que as pessoas falam que você não vai conseguir, que não é para você. Eu estou aqui para mostrar para todo mundo que eu estou aqui e eu vou te dar. Mas você precisa falar, você precisa admitir que você é limitado, que você precisa dele. Ainda ali nesse texto, lá no verso 17, ele diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições. E mais embaixo ele fala: não tenham medo nem desanimem novamente. Ou seja, tomem as suas posições. Outra coisa que eu aprendo, que pode te auxiliar a ter atitudes que fortalecem o teu espírito: obedeça. Quando você tem intimidade com Deus, você ora, você conversa com Ele, e você está preparado para ouvir o que Ele tem para dizer. Ele vai falar para você alguma coisa que Ele espera que você faça. No caso de Josafá foi: vai, se prepare. Josafá apenas não orou e disse: não, agora a gente vai ficar nas tendas, e Deus disse que a luta é dele, então ele vai lutar, e a gente vai ficar aqui só esperando ele chamar, agora pode vir. Não, Deus diz: tomem suas posições, ou seja, se prepare para a batalha, se prepare para a guerra. Ele disse que a batalha era dele, mas ele mandou o povo se preparar mesmo assim. E aí lá no 20 ele fala: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé. Ele disse que ia lutar, mandou se preparar, e agora o rei fala para o povo: tenha fé, creia nas palavras, nas promessas de Deus para a sua vida, se prepare para as lutas, mas tenha fé que ele vai lutar. Às vezes a gente tem dificuldade em ter fé, a gente pede para Deus, pede direção: Senhor, vai na frente, eu não consigo, luta por mim. Aí quando vai chegando perto, a gente começa a querer fazer as coisas, porque faltou a fé. E Josafá diz ao povo: tenha fé, não desanimem, porque Deus já havia falado isso. E ainda lá no 21, no final do 21, ele fala: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, e aqui é muito legal, é outra coisa que eu também acho muito interessante e aprendo. Quando começaram a cantar e entoar louvores, não ficaram em casa chorando, reclamando: está ruim, não dá, Deus me esqueceu, não está comigo, não me olha mais, não lembra mais de mim, está fugindo, não me ouve, não me quer, não me gosta. Ei, Deus está te ouvindo, Ele mandou você se preparar e disse que a guerra é dele. E quando eles se prepararam, eles cantaram louvores. Não fique esperando triste, desanimado em casa, se prepare, cante louvores, entoe hinos para Deus. Tenha fé que Ele vai lutar, Ele está dizendo que Ele vai lutar, então cante louvores. E o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Cara, quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor começou a lutar. Eles estavam cantando, eles não foram lutar, eles só se prepararam. Quem estava lutando era Deus quando eles estavam cantando. Verso 24, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado, a luta já havia sido vencida.
Deus já havia derrotado todos os inimigos deles. Eles não precisaram lutar. Mas lembre-se, tenha fé. Tenha intimidade com Deus. Busque o Senhor. Mas quando buscar, faça de coração. Não perca as oportunidades de ter intimidade e comunhão com Deus. Atitudes que fortalecem o nosso espírito. Primeiro ponto, escolha parar de lutar contra pessoas erradas. Josafá lutou pedindo ajuda de Deus. Ele não foi lutar contra o exército. Eu vou tentar para ver o que acontece. Não. Ele viu que era impossível, que era difícil. O que ele fez? Buscou a Deus. Pare de lutar contra pessoas erradas. Muitos estão cansados fisicamente, cansados emocionalmente, cansados espiritualmente, porque estão lutando contra pessoas erradas. Estão querendo lutar suas batalhas contra pessoas achando que vão vencer. Ei, sua vida, sua luta não é contra pessoas humanas, é contra pessoas espirituais. Efésios 6,12, você já vai entender. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tua luta não é contra pessoas. Josafá lutou orando a Deus e fazendo jejum. E falando para Deus: Senhor, eu não consigo. Eu preciso de Ti. Só o Senhor pode. A gente não dá, a gente vai perder, a gente vai ser massacrado. Agora o Senhor pode. E às vezes a gente quer lutar. Quer fazer por nós mesmos, pelas nossas forças. Não é assim. Porque a nossa luta não é contra pessoas humanas. É contra as forças espirituais que estão aí. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas você precisa crer no seu coração que você é de Deus. Você precisa ter essa certeza. Eu sou de Deus. O mundo é do maligno, então não é contra as pessoas que eu tenho que lutar. É contra as forças espirituais do mal. Mas você precisa ter convicção disso. E se você não tem convicção, eu digo para você nesta noite, você precisa resolver isso no teu coração. Você precisa resolver isso nos teus pensamentos e na tua mente. Porque essa luta não é sua, é de Deus e que não é contra seres humanos. Deus não te dá o direito de você ter inimigos humanos. Romanos 12, 14 e 21. E você vai entender um pouquinho dessa luta. Abençoe aqueles que os perseguem. A tua luta não é contra seres humanos. Abençoe aqueles que os perseguem. E mais uma vez ele repete: abençoe-nos, não amaldiçoem. Pare de lutar. Imagina Josafá, o povo de Israel na época, falando para aquele povo: ei, vocês não valem nada, vocês não prestam. Ei, ele não fez nada disso. Quando ele ficou sabendo, chamou o povo, jejum e oração. Não perdeu tempo olhando para o exército, falando algo para eles, mandando um mensageiro. Ele logo foi orar para aquele que pode. Abençoe aqueles que te perseguem. Mas eu tenho um colega que é muito chato, que fala mal de mim para a liderança, para o gerente, para o supervisor. Abençoe. Abençoe os que te perseguem. Abençoe de novo, não amaldiçoe. Porque se você amaldiçoar ele, você está entrando no mesmo caminho que ele. Você está sendo igual a ele. Ele fala mal de ti e você fala mal dele. Encontrou alguém na rua, te xingou, você xingou igual. Você devolveu o xingamento. É a mesma coisa. E o que a palavra diz? Abençoe. Sabe por quê? Porque você tem Cristo no teu coração. E aquela pessoa não. Ou ela pode ser desviada, afastada de Deus, está longe de Deus, ter se perdido e está longe do amor de Deus. E quem vai ser a pessoa que talvez vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus para ela? Você.
Por isso a palavra fala: abençoe os que te amaldiçoam. Verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. No culto anterior eu estava falando como tem pessoas que só sabem se alegrar com outros no momento de alegria, mas no momento de dificuldade não estou nem aí. Não liga, não manda WhatsApp. Hoje o WhatsApp todo mundo tem. Quando a pessoa tem dinheiro, está todo mundo junto. A pessoa não tem dinheiro, está precisando de alguma coisa, nem pergunta se ela precisa, mas sabe que ela está passando dificuldade. Mas não pergunta se ela precisa, mas simplesmente sumiu. O WhatsApp desligou. Parece que está até bloqueado, porque não se ouve mais nada. Agora, quando a coisa está boa, aí estamos juntos. Aí as duas palavrinhas mais faladas hoje, uma das mais faladas hoje, é o tamo junto. Mas tamo junto quando tu está bem. Quando tu não tiver, Robson, te vira. Nem sei que você existe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Próximo. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Essa parte aqui ela é muito legal, porque quando fala em posição inferior, tem gente que olha já para o pobre. Não, posição inferior é o pobre, coitado, pobrezinho, quase não tem roupa para vestir, ou se tem a rasgada, quase não tem o que comer, não tem emprego, não tem salário, não tem carro, não tem nada, calçado furado. O inferior. Mas sabia que o inferior às vezes é o rico? Sabia que a pessoa de posição inferior pode ser o rico? Ele pode ter dinheiro, mas ele não tem o que muita gente que não tem dinheiro sobrando tem, que é amigos, para chorar quando precisa chorar. Ele só tem um amigo para se alegrar quando ele banca a festa, ele paga o churrasco. Ainda mais hoje que a carne está muito cara. Aí ele tem dinheiro, e ele faz o churrasco e chama todo mundo. Ele tem dinheiro, está cheio de amigo. Mas aí o negócio da empresa começou a andar mal. Um negócio não deu certo. E aí ele não tem ninguém para compartilhar. Ele não tem ninguém que ele possa chegar: cara, está ruim. Eu não sei o que eu faço. Negócio não deu. O que eu faço agora? Não tem. E aí, o amigo que poderia ser o amigo desse cara, é aquele que não tem dinheiro sobrando, é aquele mais humilde. Mas e o que o humilde fala? Eu não me meto com esse cara é muito metido, riquinho, se acha tal. Ei, deixa de ser orgulhoso. Posição inferior não significa que você seja uma pessoa pobre, pode ser o rico também e ele precisa de você. E aí tem gente que perde a oportunidade de chegar para o cara que tem dinheiro, dizer para ele: ei, dinheiro não é mais importante de tudo, mais importante é o amor de Deus, é ter Jesus no coração, é ter amigos verdadeiros que estão contigo para o que der e vier. Mas aí eles perdem a oportunidade porque são orgulhosos, porque acham que porque o outro tem dinheiro, o outro não merece. Mas e será que ele merece? Será que pessoas assim já pararam para pensar que merece alguma coisa e não tem porque são orgulhosos? Porque não querem ajudar os outros, porque tem inveja? Próximo. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não importa o que as pessoas façam, faça o que é correto. Todo mundo sempre te observa, sempre tem alguém te olhando. No seu trabalho, na rua, nos estudos, onde você estuda, faculdade, seja, enfim. Aonde você for, sempre vai ter alguém te observando. Seja correto aos olhos de todos. E por consequência, aos olhos de Deus, que está o tempo todo, em todo lugar. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar o tempo todo. Seja correto. E não faça: mas o cara lá fez mal, o cara lá está fazendo coisa errada no trabalho, não está fazendo direito, está só camuflando lá para entregar para o supervisor. Eu vou fazer também. Ei, você pode não fazer na frente de ninguém, mas não esqueça que Deus está olhando para você. Deixou de cumprir um procedimento no seu trabalho, entregou um resultado
que o teu chefe acha que você deu duro para fazer isso, você foi lá, copiou e colou da internet. Deus está vendo. Teus colegas, o teu supervisor pode não estar te olhando, mas Deus está vendo. Seja correto aos olhos de todos. Verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Minha é a vingança. Lembra de Josafá no início? Essa luta é minha, não é de vocês. Você precisa crer, você precisa ter fé que Deus está lutando contigo, Ele está na frente, Ele está preparando tudo. Porque a vingança, a ira, Ele que vai tratar, Ele que vai cuidar. Então não procure vingança com ninguém. O vizinho não presta, o ciclano não presta, o fulano não dá para chegar perto, então não chegue perto. É simples, se afasta. Tenha relacionamento com pessoas que estarão com você até nos momentos difíceis. E que vão te falar palavras que te abençoam, que te colocam para cima, palavras de paz e de esperança. Agora, se tem uma pessoa que não é assim, se afasta, só faz isso. Não precisa fazer mais nada. Não, mas é porque ele fala muito mal que eu vou falar. Ei, pare de perder teu tempo e vai ter intimidade com Deus. Pare de ficar gastando teu tempo falando o que não precisa e para quem não precisa. Porque não é assim que tu vai mudar a vida dele ou dela. Não é agindo da mesma forma, é sendo diferente. E um diferente quieto. Sabe por quê? Quando você está quieto, você incomoda. E de um jeito ou de outro, eles vão querer saber o porquê que tu está sempre quieto, porquê que você não responde. Até que chega o momento que tu fala. Porque eu tenho um Deus que me escolheu muito antes do ventre da minha mãe, que entregou seu filho na cruz por mim. Eu sou filho de Deus. Eu não sou filho das trevas. Eu não estou aqui para estar retribuindo o mal com o mal. Eu estou aqui para fazer o bem, para falar de paz e de amor, que é o que Deus me ensinou. Verso 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas o fulano está passando uma necessidade. Chegou até você, falaram para você, ajuda. Não vou, ele não presta. Ei, não. Para, não é para você. Não é você que vai decidir isso, se ele presta ou não. Tem um juiz que vai julgar isso, não é você. Chegou até você, é porque você pode ajudar. Então ajuda. Mate a fome, mate a sede. Mas ele não é digno, não interessa. A decisão se vai ajudar ou não, se precisa fazer ou não é tua, só faz o teu papel. Faz o que a palavra está dizendo. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. E vai. É a vontade de Deus para a tua vida, te colocaram no teu caminho, é contigo. E aí o que eu falo no final? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, vocês acham que uma pessoa que fala mal de você, que trata você mal, que tem inveja, pensa mal da tua vida, da tua família, quando você tem uma atitude contrária, você acha que ela não vai ficar pensando por que você é diferente? Por que você está tratando ela bem? Vocês acham que não vai ter uma dúvida no pensamento dela? Pô, já falei mal desse cara, já fiz mal para esse cara e ele me trata assim. Quem é esse cara? E isso acontece. Por quê? Brasas vivas estão sobre a cabeça dele, dizendo para ele: ei, não notou nada de diferente dele? Você viu que ele não se rebaixou igual a você? Atitudes que fortalecem o seu espírito não têm as mesmas atitudes do mundo. Tem as atitudes de Deus. Aprenda que palavras negativas e diversas afrontas poderão vir da sua própria casa. Aí aqui aperta mais um pouco, porque agora é de casa. Até então estava falando do mundo. Colega de trabalho, pessoa da rua, trânsito, acontece muito. Estava falando do mundo, agora vamos falar de casa. Sabia que muitas dessas coisas vêm da tua própria casa, da tua família? José foi assim. Gênesis 37, 4 e 5.
Os irmãos de José repreenderam o seu sonho e tramaram matá-lo. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Ei, quantas famílias o relacionamento é muito ruim por inveja. Ah, mas o fulano é o preferido. A fulana tem de tudo, eu não tenho nada. Ah, mas só gostam dele, não gostam de mim. Ninguém me ama na minha casa. Ei, tua luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas. A inveja que muitas pessoas parecem ter de você, não é porque elas querem o que você tem, é porque elas têm inveja do que é você que tem. Se você entregar, você tem uma casa com piscina e no verão está todo mundo lá, ela não quer a tua casa com a tua piscina. O problema é você, não é a tua casa com a piscina. Se tu der para ela, ela é capaz de vender e nem pegar o dinheiro para ela. O problema é você. Pare de achar que o problema são as pessoas. O que acontece com muitas pessoas, eu falei lá no início, elas não têm o amor de Deus no seu coração, elas não conhecem, ou se afastaram e elas precisam retornar, e você vai ser o ponto que vai ajudar na vida dela. Por isso que isso acontece contigo. Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 6. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. 7. Aí agora a casa caiu. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Cara, quantas famílias acabam por causa disso? Vai o Rafael, estuda, vira engenheiro, e o irmão, o primo, o tio, sei lá o que, é só o servente, é só o ajudante. Aí em vez de ele olhar e dizer assim, bah, Rafael, parabéns, que legal, alguém na família conseguiu se dar bem, graças a Deus. Não. Ah, o Rafael conseguiu ser engenheiro, vou matar ele. Porque ele ainda mais novo conseguiu, eu estou aqui há tantos anos, sou só auxiliar. Não, vou matar ele. Por que não sou eu? Tinha que ser eu no lugar dele. Sabia que isso acontece dentro das famílias? Acontece dentro de casa? E sabe o que falta para vencer isso? Não é maltratar, se isolar, é orar pela vida dele. Senhor, muda o coração, muda o pensamento, transforme a vida. Mostra para ele, Senhor, que isso aqui o que eu tenho é o Senhor que está me dando, e pode ser para ele também. Mas você precisa ter uma atitude, você precisa orar pela vida deles, não apenas reclamar e querer se afastar. Às vezes as pessoas reclamam da família, mas não oram por nenhum familiar. Tem gente que não ora nem pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, vô e vó. Imagina tio que é um pouco mais distante. Mas aí quer que mude o coração. Mas aí eles que não prestam. Ei, comece você mudando o seu pensamento e o seu coração. Comece você tendo intimidade com Deus, e você vai aprender a orar por eles, para que Deus mude o coração deles. Segundo exemplo, José foi preso porque a mulher do seu senhor o acusou de tentar agarrá-lo à força. Gênesis 39, 17 a 20. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. 18. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. 19. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Maldade. Quantas pessoas que não têm Deus no coração, que não conhecem o amor de Deus, a paz dele, tratam às vezes a gente com maldade, mas por falta de Deus. E aí sabe o que acontece? As pessoas, quando ouvem alguma coisa sobre você, elas esquecem de buscar e de pensar quem era você. Vai lá para o verso 6 e 7 de Gênesis 39. 6. Assim deixou ele aos seus cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa
alguma. Ou seja, ele colocou José na prisão, porque a mulher falou que ele tentou abusar dela. Só que peraí, antes disso ele tinha deixado tudo aos cuidados de José. Tudo o que ele tinha era José que cuidava. Era o cara de confiança dele. Mas naquele momento, quando a mulher dele falou, ele esqueceu. E tem pessoas na vida hoje que são assim, parece que esquecem das coisas boas que as pessoas fazem, e já logo tomam uma decisão e querem julgar pelo que outro falou. Mas só que nesse verso tem um outro porém. Exceto com sua própria comida, José era atraente e de boa aparência, verso 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Quem convidou foi ela. Quantas pessoas fazem julgamentos errados de outras porque não lembram de como cada um era? Vão na conversa dos outros. Ah, mas o fulano me disse. Ei, fulano te disse? Como é a vida do fulano? Como é a vida do ciclano? Você conhece? Vai se informar, vai conversar, pergunte. E se você conhece, pare de acreditar no que os outros estão falando. Mesma coisa, alguém me falar do Robson para mim: poxa, eu conheço o cara. Mas daí eu vou chegar para ele: pastor, tira o cara de lá, está tocando teclado muito mal, está só fazendo de conta lá e botou no automático. Ei, Deus conhece o seu coração e você conhece as pessoas. Pare de ir na pilha dos outros. Ah, mas alguém me disse. Ei, que alguém te disse? O oficial confiava em José, sabia a mulher que tinha, mas aí colocou José na prisão. Então tenha cuidado com um ato de inveja, ato de maldade, porque a tua luta não são contra as pessoas, são contra as forças espirituais de pessoas que não têm Deus no seu coração. Ter total convicção da sua luta não é contra sangue e carne, e isso vai fortalecer o teu espírito. Você precisa ter convicção que a tua luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais. 3. Escolha a via certa quando você receber afrontas ou descrédito de alguém. Isso vai fortalecer o teu espírito. Escolha a via certa. Só existem duas vias. A primeira, ser contaminado pelo mundo. E a segunda, contaminar o mundo pelo amor de Deus. Só tem essas duas. Ou você na sua empresa, você contamina os teus colegas com o amor de Deus que tem no seu coração, com tudo que Ele te ensina dia após dia, ou você vai se deixar ser contaminado pelas coisas do mundo que eles têm. Não tem outra via, só tem essas. Ou você contagia com o amor de Cristo, ou você se contamina com o mal do mundo. E você precisa escolher qual via você vai seguir, para que lado você vai andar, aquilo que você quer para a sua vida. Nós temos um exemplo na Bíblia, Neemias 2, 16 a 18, diz assim: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Aí vem o 19. Quando, porém, Sambalate o Horonita, Tobias o oficial amonita e Gesem o árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ou seja, na tua vida, tudo o que você fizer, a tua atitude, pode mudar o curso da história de milhares de pessoas. Neemias mudou o curso. Ah, mas zombaram dele, zombaram. Mas ele não desistiu. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que tinha um Deus junto com ele.
Então a decisão que você tomar, a via que você seguir, vai influenciar a vida de muitas pessoas, a começar pela tua casa. Se você se deixar ser contaminado pelas coisas do mundo, muitas pessoas vão andar com você e vão se perder. Agora, se você contaminar o mundo com as coisas de Deus, com os seus ensinamentos, com o seu amor, muitas pessoas vão viver com amor e ensinando a palavra de Deus. E com certeza estarão todos garantindo o seu lugar no céu, junto com o Pai. Mas depende da via que você seguir. Neemias foi zombado, falaram mal, mas ele não parou. Ele seguiu e muitas pessoas foram com ele. E Deus se agradou disso. Agora ele podia ter tomado uma via ao contrário. Não, estão zombando de mim, estão falando mal, não vou fazer mais. E muitas iam seguir ele. Mas estariam se afastando de Deus. Então cuidado com o caminho que você vai tomar para seguir. Cuidado com a direção que você vai seguir. Com aquilo que vem no seu coração, com as escolhas que você faz. Todo dia temos escolhas para fazer. Escolhi trabalhar, vou trabalhar, não vou, tá bom, tá frio, ficar embaixo, tá coberto, hoje eu não vou. É escolha. É ser obediente ao seu trabalho. É escolha você estar na igreja ou não, é escolha você ligar sua TV, seu celular, computador, para assistir o Rafael pregar. A escolha é tua. Mas essa escolha te aproxima de Deus e garante o teu lugar ao lado do Pai. Agora tu pode escolher o outro lado, não vir para a igreja, não ligar nada, não assistir culto, não cultuar o Senhor, não orar, não escutar um louvor, não entoar hino nenhum, e vai viver o mundo. Vai viver de balada, de festa, de bebedeira, de qualquer outra coisa que o mundo te oferece. A escolha é sua. Você só tem esses dois caminhos para seguir. Ou aquele que te aproxima de Deus ou que te afasta dele. A banda pode subir? Seja a resposta para mudar a situação. 4. Escolha ativar diariamente os frutos do Espírito Santo que você carrega. Isso vai fortalecer o seu espírito. Gálatas 5, 16, 22 e 23. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tenha intimidade com Deus. Tenha comunhão com Deus e você vai se afastar das coisas da carne, das coisas do mundo. Vivam pelo Espírito. E como viver pelo Espírito? Verso 22. Fruto do Espírito é amor. Transmita o amor de Deus. Alegria. Rafael, está difícil, eu sei, mas Deus está dizendo que vai lutar por você. Fale de alegria. Tem gente que não conhece a palavra de Deus e está precisando de um momento alegre. Paz. Leve paz. Ah, mas o pessoal passa só brigando e discutindo. Aí você é diferente. Você é um escolhido. Deus te escolheu, você é um servo dele. Paciência. Isso é complicado. Ah, Rafael, não tenho paciência com fulano e não tenho paciência para esperar. Peça para Deus. Peça para que Deus trabalhe no seu coração, na sua mente. Peça para que Ele te dê paciência. Mas é um exercício diário. Não é só quando precisa de alguma coisa ou quando acontece alguma coisa. É todo dia, o tempo todo. Amabilidade, bondade e fidelidade. Fiel à palavra do Senhor, fiel ao seu trabalho, seja correto, a gente já falou sobre isso. Ser correto. Ser bondoso, ajudando os outros que precisam. Porque se a pessoa cruzou o teu caminho, você tem condições de ajudar, porque Deus mandou ela ir até lá. Ajude, seja bondoso. Se você sabe que ela precisa de uma ajuda. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Abra o seu coração para que os frutos do Espírito façam morada na sua vida. Para que você mostre para as pessoas que você é diferente. E que essa vida com Jesus vale a pena. Para que elas saiam do sofrimento do mundo e venham viver a alegria de Deus. Ninguém segura o agir do Espírito Santo que habita em você, a menos que você permita. Só tem uma pessoa que vai impedir que os frutos do Espírito Santo hajam na vida de cada um, e é você mesmo. Não sou eu. Eu não posso impedir.
porque a decisão é tua. Lembra das duas vias? A escolha é tua, a decisão é tua. Só você pode decidir se deixar os frutos do Espírito agirem na sua vida ou não. É você que vai decidir se você quer ser uma pessoa bondosa, alegre, uma pessoa que leva esperança aos outros, que tem uma palavra de fé, ou uma pessoa que vai falar o contrário, e não vai dar certo, nem vai. Não é para ti, nem faça. Isso ali é para outro, você não está preparado para isso. Você escolhe o tipo de pessoa que você quer ser. Uma pessoa cheia do amor de Deus, uma pessoa cheia de coisas do mundo, que te afastam de Deus. Romanos 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Aí você precisa ter convicção. Se vocês estão sobre o domínio da carne ou o domínio do Espírito. É sobre o domínio do Espírito de Deus? Ok. Então Deus vai te usar. É sobre o domínio da carne? Aí você vai estar se afastando de Deus. Então tem atitudes que fortalecem o teu espírito. A tua luta não é contra seres humanos, é contra o espírito de inveja. Tua luta não é contra os humanos que têm pensamentos ruins, mas o espírito de maldade. E terceiro, para você não esquecer, seja a resposta para mudar a situação da tua vida e da vida dos outros. E não deixe que o mundo te contamine com as coisas do mundo. E por fim, deixe os frutos do Espírito agirem através de você. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer morada no seu coração, habitar no seu coração. Para que as coisas do mundo não tenham lugar e não tenham espaço para entrar. E quando bater, elas retornem retirada, porque elas vão ver que ali não tem para elas. Elas não têm vez na tua vida. Somente as coisas de Deus. Mas para isso, intimidade. Comunhão com Deus. Leia a palavra. Não fique só de ouvir, de vir no culto ou ligar a sua TV e ouvir algum pregador que estiver aqui falando da palavra. Leia você. Fortaleça a sua vida, começando por você. Eu vou ler por causa do outro. Não é por causa do outro, é por sua causa. Deus escolheu você. Agora você fortalece a tua casa. E ajuda para que os outros tenham o mesmo hábito. Agradeça, acorde de manhã agradecendo. Agradeça pela vida, pela casa, pelo sustento. Estou sem emprego. Tem faltado alimento? Se você é aqui da IBAG, é só entrar em contato com a ação social. Tem cesta básica para dar. Agora não tem faltado, então agradeça. E mesmo assim, se for a cesta básica, agradeça pela cesta básica. Que muitas pessoas não conseguem nem isso. Então seja grato pela tua vida. Seja grato pelo teu carro que te leva para o trabalho. Tem gente que não tem nem o carro. Seja grato pelas pernas que te dão condições de caminhar. Tem gente precisando de emprego, mas não tem nem condições de chegar até os locais para entregar o currículo. E tem gente cheia de saúde em casa, esperando o milagre de Deus. Saia de casa, comece a caminhar, vai atrás, faça o currículo. Rafael, não sei fazer currículo. Poxa, peça para alguém. A gurizada de hoje, o que elas mais sabem fazer é mexer no computador. É só você querer. A escolha é sua, a decisão é tua. Decida estar com Deus. E quando você decidir estar com Deus, se posicione. Senhor, eu quero mudar hoje. Porque tem gente que decide aceitar Jesus no coração, mas aí sabe o que ela faz? Terminou o culto, desligou a TV, ou saiu da igreja, foi para casa e agora esquece. Quem sabe daqui 1 mês, 2 meses eu apareço de novo, ligo o aparelho de novo. Ei, decisão não pode ser só uma decisão de hoje, tem que se posicionar. Tem que querer mudar a história, mudar a vida. Tem que querer todo dia. Acordou de manhã, seja grato, converse com Deus e fale: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu guia por onde eu for. Eu quero que o Senhor coloque os seus anjos ao redor de mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que sou diferente. Que eu não sou como as pessoas do mundo que não te conhecem, mas eu sou o teu servo, o teu escolhido. Coloque no seu coração que aquele sangue derramado na cruz não tenha sido em vão, mas foi por você. Você é precioso, é valioso para Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais este culto, por mais oportunidades de falarmos a Tua palavra. Te agradeço mais uma vez por cada vida, por cada lar aqui representado, Deus. Por cada lar representado que está nos acompanhando nesta live, Senhor.
Que os teus anjos, ó Pai, estejam entrando, visitando cada lar, cada coração, cada pensamento. Que eles entrem, que eles façam morada e que cada um possa sentir a tua presença, o teu cuidado. Que cada um possa te buscar, Senhor, em qualquer momento, em qualquer situação de suas vidas. Que eles possam ter a convicção que precisam de Ti. Que eles não tenham vergonha de falar para Ti, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode. Que eles não tenham vergonha de admitir que são falhos, pois todos erramos e precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Esteja cuidando de cada um dos meus irmãos, esteja com a gente a cada instante. Nos leva, Senhor, para casa em segurança, nos guarde. Continue orando, continue de olhos fechados, você em casa também, continue com teus olhos fechados orando. E se tiver alguém aqui nessa noite que não aceitou a Deus ainda, não tomou essa decisão, quiser tomar essa decisão hoje, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Se tiver alguém que deseja ter uma nova história, uma vida diferente, que quiser viver o melhor de Deus na sua vida, e ainda não vive, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Se tiver alguém que um dia se afastou dos caminhos do Pai e deseja voltar, e voltar a sentir o seu amor, o seu cuidado, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém? Continue orando, amém, glória a Deus. Tem alguém que deseja voltar aos caminhos de Deus, voltar a sentir o amor do Pai, que deseja voltar a sentir a paz, a alegria, a esperança, que deseja ver os seus relacionamentos renovados, a sua vida renovada, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Amém, aleluias, glória a Deus. Você aí de casa, que está nos acompanhando, se deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou deseja retornar aos caminhos de Deus, escreve aí, #uma nova vida, que nós estaremos entrando em contato com você, estaremos orando por você. Querido Deus, mais uma vez te agradeço por essas vidas que desejaram retornar aos teus caminhos e se entregaram a Ti, ó Deus. Que elas possam sentir o Teu cuidado, o Teu amor. Que elas possam, Senhor, fazer diferença, a começar por suas casas e por onde elas forem. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça morada em seus corações. E que por onde elas forem, Senhor, os Teus anjos estejam acampados ao redor das suas vidas. Muito obrigado, Pai, pela colheita desta noite. Muito obrigado, Pai, por ser amoroso e generoso com a gente. Muito obrigado por ser um Pai cuidadoso e que está disposto a cada instante, de braços abertos, nos esperando, para que a gente peça, Senhor, a Tua ajuda, para que a gente peça o Seu colo. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez por este culto de hoje, e continue com a gente. Que a paz e o amor do nosso Deus se faça presente em nossos corações, e que Ele nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, e que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de vitórias e de alegrias. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.